irmão disse: "Vamos tirar as pessoas inúteis da família e você vai ser o primeiro." Meus pais riram. "A única utilidade que você tem é o dinheiro que traz para casa." Então eu respirei fundo e respondi: "Ótimo, nesse caso, comecem a arrumar as malas, porque essa casa é minha." Tenho 31 anos e trabalho como gerente de projetos de construção. Minha rotina é pesada. Semanas de 60 horas, poeira, prazos impossíveis, ligações no meio da madrugada. Ganho $8.500 por mês e aos 28, comprei a casa dos meus sonhos. 4 quartos, 3 banheiros, piscina, quintal enorme. Cada centímetro foi conquistado com trabalho duro, café frio e noites sem dormir. Eu finalmente estava vivendo o que sempre quis. Até o dia em que meus pais apareceram na minha porta. Meu pai, Robert Miller, 58 anos, dizia ter se aposentado por problemas de saúde. Minha mãe, Linda, repetia a mesma história. E o meu irmão, Brandon, 26 anos, nunca conseguiu segurar um emprego por mais de 6 meses. Disseram que o aluguel tinha subido e que não conseguiam mais pagar. "É só por um tempo", prometeram. Eu deveria ter dito não, mas eram minha família e a culpa falou mais alto. Dei um prazo, 6 meses, no máximo. 2 semanas depois, cheguei em casa e encontrei os 3 deitados na beira da piscina, rindo, como se estivessem de férias. A cozinha parecia uma zona de guerra. A conta de luz, que antes era de $180, saltou para 420. A água, de 90 para 210. E o gasto com comida, de 400 para mais de 1.000 por mês. Depois de um mês, pedi ajuda com as despesas. Meu pai disse que não tinha dinheiro sobrando. Meu irmão só murmurou alguma desculpa, sem tirar os olhos do videogame. Logo começaram as provocações. Minha mãe dizia que eu só sabia trabalhar, que não sabia aproveitar a vida. "Você devia relaxar, Ethan. Nós sabemos viver." Os 6 meses viraram 12. E toda vez que eu perguntava quando iam sair, a resposta era a mesma: "Pra quê? Aqui estamos confortáveis. Você trabalha o dia todo, nem usa a casa." Era como se tivessem me convencido de que eu era o intruso. Eu me sentia culpado por querer o que era meu. Até que um dia tudo desmoronou de vez. Depois de uma semana infernal de 80 horas de trabalho, cheguei em casa às 9 da noite, exausto. Subi direto pro quarto e parei na porta. Algo estava errado. Meus móveis tinham sumido. A cama, o guarda-roupa, até as cortinas. No lugar, estavam os móveis dos meus pais. Minhas roupas enfiadas em caixas no quarto de hóspedes. Desci, sem acreditar. Eles estavam assistindo TV, tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Meu pai disse que o quarto principal era maior, que fazia mais sentido ser deles. Minha mãe completou dizendo que eu estava sendo dramático demais. Mas não era drama, era invasão. Era falta de respeito. E acima de tudo, era prova de que eu não tinha mais controle sobre nada dentro da minha própria casa. Subi de novo, fechei a porta e sentei na cama do quarto de hóspedes. Peguei o laptop, abri a conta bancária e olhei o saldo, 47.850. Meus 3 anos de economia. Dinheiro que eu vinha guardando para dar entrada numa casa de investimento. Atualizei a página. O número mudou, 12.320. Meu coração disparou. Atualizei de novo. Nada. Olhei o histórico. 3 dias antes, uma transferência de 35.530 para uma conta que eu não reconhecia. Fiquei parado ali, com as mãos tremendo. O corpo inteiro parecia gelar. Desci as escadas. Eles ainda estavam vendo TV. Perguntei quem tinha mexido na minha conta. Meu pai, sem olhar para mim, disse que Brandon precisava de capital para abrir um negócio e que era um empréstimo familiar. Senti uma mistura de raiva e incredulidade. Eu nunca autorizei nada. Nunca dei senha. Nunca falei sobre esse dinheiro. Mas para eles não importava. Na cabeça deles, o que era meu também era deles. Voltei pro quarto, liguei pro banco e expliquei tudo. A atendente perguntou se alguém da minha casa tinha acesso às minhas senhas. E foi ali que percebi o erro. Eu sempre deixava o laptop na sala, destravado, minhas senhas salvas no navegador. Ela me explicou que o caso seria complicado, porque a transferência tinha sido feita com meus próprios dados. Disse que talvez eu precisasse de um advogado e uma denúncia formal para tentar reaver o dinheiro. Desliguei o telefone e fiquei olhando pro teto. Era difícil entender como as pessoas que deveriam me proteger tinham sido as mesmas que me esvaziaram, de dinheiro, de energia, de paz. Naquela noite não consegui dormir. A única coisa que eu sabia era que aquilo não era mais uma fase, era o limite, e eu estava pronto para fazer o que fosse preciso para reconquistar minha casa e minha dignidade. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de mim.
Lá fora, o quintal brilhava limpo, mas dentro de casa, tudo estava sujo. Não de poeira, mas de traição. Levantei cedo, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Meu pai e minha mãe estavam na cozinha, tomando café como se fosse um dia qualquer. Brandon dormia até tarde, como sempre. Ninguém mencionou o dinheiro. Ninguém pediu desculpas. Era como se nada tivesse acontecido. Eu, por outro lado, sentia uma pressão no peito o tempo inteiro. Tentei trabalhar de casa naquele dia, mas não consegui me concentrar. A raiva e a decepção me consumiam em silêncio. Quando o banco confirmou que eu precisaria abrir uma denúncia formal, percebi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Eles haviam usado minhas senhas, meu computador, minha confiança. E mesmo assim, agiam como se eu fosse o errado por me importar. À noite, sentei na cama com o notebook no colo e procurei advogado de propriedade e fraude no Google. O primeiro nome que apareceu foi Richard Vaughan, especialista em direito civil, escritório no centro de Dallas. Liguei. A secretária atendeu com voz firme e profissional. Expliquei brevemente o que estava acontecendo. Ela marcou uma consulta para o dia seguinte, às 9 da manhã. Desliguei e fiquei olhando para o nada. Eu não queria brigar com a minha família, mas eles tinham me deixado sem escolha. Na manhã seguinte, vesti uma camisa limpa, passei o café e saí sem falar com ninguém. Meu pai perguntou aonde eu ia, mas eu fingi não ouvir. No caminho até o escritório, senti algo que não sentia fazia muito tempo. Controle. Richard era um homem de uns 40 e poucos anos, direto ao ponto. Depois de ouvir tudo, ele disse que o caso era sólido. A casa estava no meu nome. Eles não pagavam aluguel, não havia contrato de convivência, nem contribuição nas despesas. Legalmente, eu tinha todo o direito de pedir o despejo imediato. Sobre o dinheiro, ele foi mais cauteloso. Disse que se eu provasse que a transferência foi feita sem autorização, havia chance de recuperar parte do valor por meio de uma ação judicial. Mas o processo seria demorado. Quando perguntei quanto tempo levaria o despejo, ele respondeu, 30 dias se cooperarem, 60 se resistirem. Olhei para ele e disse, quero começar hoje. Ele explicou que precisaria de um adiantamento para abrir o processo. Assinei o cheque ali mesmo. Em poucas horas, ele redigiu a notificação de desocupação. Voltei para casa no fim da tarde, exausto, mas com a sensação de que pela primeira vez estava tomando as rédeas da minha vida. Esperei o mensageiro judicial chegar. Queria estar presente quando entregasse o aviso. Quando a campainha tocou, minha mãe abriu a porta. Ela sorriu, achando que era alguma entrega. Mas o homem estendeu o envelope e explicou que era uma notificação legal de despejo. O sorriso dela sumiu instantaneamente. Meu pai veio da sala, confuso. Perguntou o que era aquilo. Respondi com calma, é o que deveria ter acontecido há 12 meses. Brandon apareceu logo depois, com aquela expressão de quem não entende a gravidade das coisas. Disse que eu estava exagerando. Meu pai, por outro lado, ficou vermelho. Falou que eu estava destruindo a família, que era ingrato, que tinha esquecido de onde vim. Eu apenas respirei fundo e disse, vocês têm 30 dias para sair. Podem fazer isso de forma tranquila ou esperar o oficial vir forçar o despejo. A escolha é de vocês. Brandon gritou chamando-me de traidor. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu estava virando um estranho. Mas nada disso me abalou. Durante um ano inteiro, eles riram da minha boa vontade. Agora era minha vez de colocar limites. Naquela noite, arrumei uma mala pequena e fui dormir em um hotel próximo ao trabalho. Um quarto simples, limpo, silencioso. Deitei pela primeira vez em meses, consegui fechar os olhos sem peso na consciência. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu celular vibrando. Era o advogado. Disse que já tinham recebido resposta dos meus pais. Eles tinham contratado outro advogado e queriam uma reunião de conciliação. Perguntei o que queriam propor. Ele respondeu que estavam dispostos a pagar $2.800 de aluguel por mês e permanecer por mais 6 meses. E sem acreditar. Depois de tudo, ainda achavam que eu aceitaria? Diga que não. Quero minha casa de volta. Sem negociação. Richard apenas respondeu, entendido. Seguiremos com o processo. Desliguei o telefone e por um instante, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Eles ainda eram minha família, mas já não faziam parte da minha vida. E no fundo, eu sabia que não havia mais volta. Naquela semana, decidi voltar à rotina normal. Trabalhar era o único jeito de manter a cabeça no lugar. Mas, ao fim de cada dia, a lembrança da casa continuava lá, vazia de paz, cheia de lembranças que eu preferia esquecer. Eu tinha feito tudo o que podia para evitar chegar a esse ponto. Mas quando a família passa a te ver como um recurso,
E não como uma pessoa, a única coisa que resta é se afastar. E foi isso que eu decidi fazer. Os dias seguintes passaram lentos. Mesmo no hotel, eu ainda sentia o peso da casa. Cada vez que lembrava da sala, da cozinha, do som da TV ligado o dia inteiro, me dava uma mistura de raiva e vazio. Era estranho perceber que o lugar que eu mais amava tinha virado um campo de guerra emocional. Continuei trabalhando sem parar. Era o único jeito de manter a cabeça quieta, mas a cada noite, deitado naquela cama de hotel, o silêncio me engolia. A culpa batia, depois ia embora. Logo vinha a raiva. Depois o alívio. Um ciclo sem fim. 2 semanas depois, decidi ir à academia perto do trabalho. Precisava gastar energia, esquecer tudo por algumas horas. Foi lá que conheci Isabel Carter. Ela estava na esteira ao lado da minha, concentrada em alguns papéis. Parecia revisar planilhas enquanto caminhava. Um dos papéis escapou da prancheta e caiu no chão. Peguei e entreguei. Ela sorriu. Descobri que era auditoria financeira. Uma mulher de raciocínio rápido, olhar direto e um jeito calmo que contrastava com a bagunça que eu carregava por dentro. O irmão disse: "Vamos tirar as pessoas inúteis da família e você vai ser o primeiro." Meus pais riram. "A única utilidade que você tem é o dinheiro que traz para casa." Então eu respirei fundo e respondi: "Ótimo, nesse caso, comecem a arrumar as malas, porque essa casa é minha." Durante aquela primeira conversa, falamos pouco, mas nos vimos de novo no dia seguinte. E depois, no outro. E quando percebi, conversar com ela virou parte da minha rotina. Isabel tinha uma forma de enxergar a vida que me desarmava. Um dia, entre uma corrida e outra, ela disse: "Família pode ser amor ou prisão. Às vezes, é os dois." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Numa sexta-noite, ela me convidou para tomar café depois do treino. Falamos por horas. Contei sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre o processo de despejo. Ela ouviu tudo sem me interromper. No fim, disse apenas: "Você fez o que precisava fazer." Às vezes, o certo não parece bonito, mas ainda é o certo. Foi a conversa mais sincera que eu tinha tido em muito tempo. Nos dias seguintes, ela continuou aparecendo na academia. Não éramos um casal, mas eu sentia que ela me entendia de um jeito que ninguém mais entendia. Aos poucos, minha mente começou a se acalmar. No 23º dia do prazo de despejo, recebi uma ligação do advogado. Ele disse que minha família tinha apelado, alegando que eu abandonara o lar voluntariamente. Disseram que estavam mantendo o imóvel e que tinham direitos de posse. Era mentira. E eu tinha provas disso. Passei a noite inteira separando contas de luz, água, supermercado, tudo em meu nome. Enviei tudo para o advogado antes do amanhecer. Horas depois, ele respondeu: "Perfeito. Com isso, o caso está ganho." No dia 30, fui com o advogado e o oficial judicial até a casa. Eu queria estar presente quando acabasse. Minha mãe abriu a porta, os olhos vermelhos, o rosto abatido. Pediu para conversar. Disse que não tinham para onde ir, que eu estava sendo cruel. Meu pai apareceu logo atrás, tentando manter a postura. Falou que eu estava destruindo a própria família. Eu respirei fundo e respondi com calma: "Durante 12 meses, vocês destruíram a minha paz. Agora eu só quero de volta o que é meu." O oficial deu prazo padrão: 2 horas para pegarem o essencial e saírem. O resto seria inventariado. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio. Brandon desceu as escadas com uma mala na mão e disse que estava indo embora por conta própria. Nem olhou para mim. 2 horas depois, vi meus pais saírem da casa com as malas. Entraram em um carro de aplicativo e não olharam para trás. Quando o oficial trancou a porta e me entregou as novas chaves, senti algo que há meses eu não sentia: liberdade. Entrei sozinho. O silêncio me envolveu. Andei pela sala, pela cozinha, pelo quarto principal. Tudo exatamente como antes, mas vazio. Vazio de barulho. Vazio de caos. Sentei no chão da sala, encostei a cabeça na parede e respirei fundo. Era estranho. A vitória não tinha gosto de alegria. Tinha gosto de cansaço, de perda, de recomeço. Peguei o celular e mandei mensagem para Isabel: "Acabou." Eles saíram. Ela respondeu quase na hora: "Como você se sente?" Escrevi: "Não sei. Livre. Triste. Tudo ao mesmo tempo. É normal. Você acabou de vencer uma guerra." 2 horas depois, ela apareceu com comida chinesa e 2 cervejas. Sentamos no chão da sala, sem móveis, sem planos. Comemos em silêncio por um tempo. Quando terminamos, ela perguntou: "O que vem agora?" Respondi: "Recuperar o dinheiro,
recuperar a vida e, principalmente, recuperar a paz. Ela sorriu. Parece um bom começo. Naquela noite, dormi ali mesmo, em um colchão improvisado, sem móveis, sem ruídos, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, dormi como alguém que tinha finalmente retomado o controle da própria história. 3 dias depois do despejo, ainda parecia que a casa respirava o passado. Os cheiros, os objetos fora do lugar, até o silêncio, tudo me lembrava deles. Mas aos poucos, fui entendendo que aquele silêncio era o som da minha liberdade voltando. Passei o fim de semana limpando cada cômodo, troquei lençóis, cortinas, joguei fora o que não precisava e abri todas as janelas. O ar quente de Dallas entrou e, com ele, uma sensação estranha de recomeço. Não era felicidade, era mais leveza, como se pela primeira vez, o ar tivesse espaço para circular dentro de mim. Durante o trabalho, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas meu chefe, Mark Sanders, percebeu. Chamou-me na sala e perguntou se estava tudo bem. Contei o básico, que estava passando por um processo familiar complicado, mas que estava sob controle. Ele apenas disse: "Você é um dos melhores gerentes que temos. Se precisar de tempo, diga. Mas não se perca." Essas palavras ficaram na minha cabeça o dia inteiro. Porque de alguma forma, era exatamente isso que eu estava tentando fazer, não me perder. Continuei vendo Isabel quase todos os dias na academia. Às vezes, ela me esperava para correr junto. Outras vezes, aparecia com café e me fazia rir com histórias do escritório dela. Era bom ter alguém por perto que não me olhava com pena. Um dia, depois do treino, ela me convidou para jantar. Nada planejado. Só 2 pessoas cansadas tentando distrair a mente. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a família dela, também cheia de cicatrizes. Um pai ausente. Uma mãe controladora. Um irmão que sempre foi o preferido. Quando terminou, disse algo que nunca esqueci: culpa é um instrumento favorito de quem quer te manter preso. Aquilo me acertou em cheio. Durante anos, eu tinha carregado culpa por não ser o filho agradável. Agora percebia que essa culpa não era minha, era deles. Com o passar das semanas, minha rotina começou a se estabilizar. O advogado me ligou para avisar que parte do dinheiro roubado havia sido rastreado. Conseguiram recuperar $18.000 das contas dos meus pais. O resto tinha sumido nas mãos de Brandon. Era impossível reaver. Doía, claro. Mas pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti apenas aceitação. Às vezes, paz vem quando a gente para de lutar por justiça e começa a lutar por silêncio. Enquanto isso, o trabalho começou a fluir. Mark me chamou novamente algumas semanas depois. Disse que a empresa estava abrindo uma filial em Phoenix, Arizona e que precisavam de alguém confiável para liderar o novo escritório. Um cargo maior, 35% de aumento, carro corporativo e bônus anual. Perguntou se eu estava pronto para um novo desafio. Respondi que sim, sem pensar 2 vezes. Era mais do que um novo cargo, era um novo começo. Naquela noite, liguei para Isabel. Ela atendeu rindo, dizendo que eu parecia animado. Contei sobre a promoção e sobre a mudança. Houve um silêncio do outro lado. Depois ela disse: "Parece que finalmente o universo parou de te punir." Rimos. Convidei-a para jantar no sábado. Escolhi um restaurante tranquilo, mesa no canto, luz suave. Contei os detalhes do novo emprego, da mudança e sem planejar, soltei: "Vem comigo." Ela piscou algumas vezes de surpresa. "Ethan, a gente se conhece há pouco tempo." "Eu sei, mas eu não estou falando de impulso. Eu só sei que me sinto em paz quando estou com você. E faz tempo que não sinto isso com ninguém." Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois sorriu. "Vou pensar." 3 dias depois me mandou mensagem: "Consegui proposta em Phoenix, auditora sênior. Acho que o destino decidiu por mim." Li e ri sozinho no escritório. Pela primeira vez, eu estava me mudando por escolha, não por fuga. Quando contei a Mark que Isabel também iria, ele riu e disse: "Às vezes estabilidade não vem da casa em que você mora, mas das pessoas que ficam do seu lado." Nos dias que antecederam a mudança, voltei à minha antiga casa só para terminar de empacotar o que restava. Dessa vez, não senti dor. Não havia raiva nem rancor. Só uma estranha gratidão. Aquela casa tinha sido o palco do meu pior pesadelo, mas também o ponto de virada da minha vida. No dia da mudança, travei o portão, olhei uma última vez para o quintal e pensei: "Você sobreviveu." Peguei o carro e comecei a dirigir rumo a Phoenix. No banco do passageiro, minha mala e no banco de trás, uma caixa com os documentos da nova vida que estava começando. O celular vibrou. Mensagem de Isabel: "Nos vemos amanhã. Nova cidade, novo começo." Respondi:
Sem passado, só o que vem pela frente. Enquanto a estrada se estendia diante de mim, percebi que depois de tudo, talvez o verdadeiro sucesso não fosse o dinheiro, nem a casa, nem o cargo. Era poder respirar sem medo e dormir sabendo que ninguém mais iria usar o meu amor como desculpa para me destruir. Quando cheguei em Fênix, tudo parecia novo demais para ser real. O calor era diferente, o ar mais seco e as ruas pareciam sempre banhadas de sol. Era como se o mundo inteiro estivesse me dizendo, recomece. O apartamento que aluguei ficava em um condomínio tranquilo, com vista para a cidade, 2 suítes, varanda ampla e silêncio absoluto. Na primeira noite, deitei no colchão ainda sem lençóis e percebi algo estranho. Pela primeira vez em anos, ninguém precisava de mim. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. O novo cargo exigia muito. Reuniões, orçamentos, viagens entre obras, mas aquilo me fazia bem. Era como se cada projeto novo fosse uma forma de reconstruir, não só prédios, mas pedaços de mim. Uma semana depois, Isabel chegou. Ela trouxe caixas, risadas e uma energia leve que preenchia o lugar inteiro. De repente, o apartamento que era só concreto e eco virou ar. Compramos móveis usados, cozinhamos no chão da sala e rimos até tarde. Tudo nela era simples. Ela não tentava me consertar, só me deixava existir. E isso era algo que eu nunca tinha experimentado. No trabalho, as coisas começaram a andar ainda melhor. Mark me ligava de Dallas, dizendo que o desempenho do escritório novo estava acima da meta. Meu salário subiu para $11.500 mensais e com ele veio algo que dinheiro nenhum compra. Tranquilidade. Mas o passado, por mais distante que pareça, sempre encontra um jeito de reaparecer. 2 meses depois da mudança, eu estava revisando relatórios quando recebi uma ligação inesperada. Número com DDD de Dallas. Por um segundo, pensei em não atender, mas atendi. Era meu tio Paul. Não ouvi a voz dele havia anos. Depois de alguns segundos de silêncio constrangedor, ele disse, seu pai e sua mãe estão morando comigo. Estão passando por um momento difícil. Meu corpo ficou tenso. Perguntei se havia algum problema grave. Ele hesitou antes de responder. Seu irmão, Brandon, foi preso. Tentou roubar uma casa. Senti o estômago se fechar. Era a última coisa que eu queria ouvir. Meu tio explicou que meu pai estava arrasado. Minha mãe não parava de chorar e que, de alguma forma, eles ainda achavam que eu deveria ajudar. Agradeci a ligação e desliguei. Fiquei ali, olhando para o nada.